Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Que a paz e o amor do Divino Mestre permaneçam entre nós e nossos corações. Com grande alegria que aqui estamos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial de agradecimento e vamos também pedir à espiritualidade que nos intua, que nos assista, para conduzirmos esse estudo de forma que consigamos trazer aos irmãos de forma clara e didática os ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade que nos assiste nesse momento, a cada um de nós, e aqui reunidos em seus nomes, possamos mais uma noite seguirmos com os estudos do Livro dos Espíritos, que possamos aqui trazermos o esclarecimento aos nossos irmãos encarnados, aos nossos irmãos desencarnados, e que possa também ser mais uma oportunidade para o nosso aprendizado em torno do tema apresentado nessa noite de hoje. Pai de bondade e misericórdia, permaneça hoje e sempre conosco. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós iniciaremos o estudo do capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. Então, nesse capítulo 3, trata do mundo dos espíritos. Então, esse capítulo ele é composto por 3 subtítulos. O primeiro dele é a alma após a morte. O segundo é a separação da alma e do corpo. E o terceiro subtítulo é a perturbação espiritual. O objeto de estudo dessa noite está relacionado a esse primeiro item, a alma após a morte. Nas semanas seguintes, os nossos irmãos darão continuidade ao estudo do capítulo 3, trazendo os demais subtítulos. Antes de nós iniciarmos nas questões relacionadas a esse item, nós faremos aqui algumas observações preliminares em torno desde a criação do espírito a partir do princípio inteligente até dando uma visão para nós do retorno ao plano espiritual e à reencarnação. Esse fluxograma nos dá uma visão clara de como é que funciona todo esse processo, né? Então, nós, enquanto espíritos, fomos criados por Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a partir da evolução do princípio inteligente. E a partir dessa evolução do princípio inteligente, cada um de nós, criados por Deus na sua individualidade, fomos criados como espíritos. E criados como espíritos, nós tivemos aí a oportunidade de iniciarmos as nossas sucessivas encarnações, seja essa primeira encarnação no planeta Terra ou em outros mundos, como oportunidade de virmos aqui a essas sucessivas encarnações para seguirmos com a nossa trajetória de progresso espiritual. Então, mediante essa encarnação no plano físico, vivemos aqui toda essa experiência, e em algum momento temos a morte do corpo físico. Mediante essa morte do corpo físico, retornamos ao plano espiritual. Retornando ao plano espiritual, continuamos o nosso processo de aprendizado, né? Todo o nosso progresso espiritual. E ali temos também o planejamento de uma nova reencarnação. Então, ou seja, se temos a necessidade dessa encarnação como oportunidade de progresso, reencarnamos, voltando à vida na Terra ou em mundos superiores. Nunca em mundos inferiores, né, meus irmãos? É muito importante reforçarmos isso, que mediante o nosso progresso, não existe retrocesso e sim seguimos na nossa trajetória evolutiva, sempre para mundos melhores do que aqueles com os quais nós passamos. Se não existe a necessidade da reencarnação, né, continuamos no plano espiritual, também em trabalho, em aprendizado,
E ali, né, continuando essa evolução no plano espiritual, continuamos a nossa construção eterna de conhecimento e de felicidade, né, auxiliando a Deus ali juntamente com todos os espíritos que também já se encontram nessas condições. Então, resumidamente, elucidamos aqui a questão desde o surgimento como espírito até as oportunidades que nós temos de reencarnação, a qual estamos vivendo aqui, e chegará um momento em que evoluiremos a tal modo, né, que não precisaremos mais dessas reencarnações e continuaremos ali com o nosso progresso e nosso auxílio no plano espiritual. Então, o objetivo aqui do nosso estudo da noite de hoje tem muita relação, né, com tudo isso aqui apresentado de forma introdutória. E aí nós vamos para a primeira pergunta relacionada a esse item, na questão 149, que diz o seguinte: que sucede à alma no instante da morte? Então, vamos repetir a pergunta. Que sucede à alma no instante da morte? E o que os espíritos nos esclarecem? Volta a ser espírito. Então, o que nós entendemos por alma? É importante nós também reforçarmos isso. A alma, o que é? É o espírito encarnado. Então, o que acontece com essa alma no instante da morte? Ela volta a ser espírito. Ela volta ao plano espiritual, como dissemos agora há pouco. Isto é, volta ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, naquele momento da morte, existe a separação do corpo físico, desse envoltório material, porém, conservamos a nossa individualidade enquanto espíritos criados por Deus, retornando ao plano espiritual. Dando continuidade na questão 150, diz o seguinte: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Então, quando fomos criados por Deus enquanto espíritos, cada um criado de forma individual, então a questão 150 questiona se nós conservamos essa individualidade. O que os amigos espirituais nos dizem? Sim, jamais a perde. Então, durante toda a nossa trajetória, vamos carregando toda essa individualidade e colocando nessa individualidade a nossa bagagem diante das oportunidades que nós tivemos para enriquecermos tanto moralmente quanto intelectualmente. E aí ele pergunta também, que seria ela se não a conservasse? Então, está questionando aqui, se depois do nosso desencarne, o que aconteceria se nós não conservássemos essa individualidade? Vamos ver o que os nossos irmãos dizem ou ainda questionam, né? Aí pergunta assim, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Então foi questionado, como que eu conseguiria comprovar isso se o corpo que envolvia esse espírito já não está mais junto ao espírito? Como conservar essa individualidade? Será que a individualidade está relacionada ao corpo material? Vamos ver quais esses esclarecimentos. Continua a ter um fluido que lhe é próprio. Então, ou seja, enquanto espíritos, mantemos o nosso fluido próprio. Então, desvinculamos do nosso corpo material, porém esse fluido continua individualizado. Aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, todas as minhas características físicas presentes no meu perispírito, elas se mantêm. Então, não existe aqui a perda dessa identidade, diríamos assim, que eu carregava enquanto matéria do meu corpo físico. Ela permanece no meu perispírito. Portanto, aqui, meus irmãos, é muito comum, às vezes, aqueles irmãos que têm
a faculdade, né, de ver os nossos irmãos desencarnados, aqueles irmãos que têm essa mediunidade aí, essa faculdade disponível, é muito comum às vezes eles relatarem que eu vejo o espírito. Na verdade, esses irmãos não estão ali vendo o espírito. Toda aquela imagem, aquela possibilidade de identificação de uma pessoa que em algum momento esteve encarnada, aquela visão que aquele irmão traz é do seu perispírito, não é o seu espírito. Então é importante nós reforçarmos isso, né? Nós temos o espírito, nós temos o perispírito e nós temos o nosso corpo material. Diante do nosso desencarne, esse corpo material, ele é dissolvido ali, né? Os nossos restos mortais não nos pertencem mais, ele volta à Terra e o nosso espírito e o nosso perispírito, ele permanece ali como fluidos e o perispírito possibilitando essa identificação, trazendo com ele essas características que trouxemos enquanto aqui encarnados. E aí nós continuamos. No item B, questionados os nossos irmãos, a alma nada leva consigo deste mundo? Então, ou seja, se eu não tenho mais esse corpo material, o que essa alma leva consigo? A matéria já ficou ali depositada, né? Os meus restos mortais ali depositada na Terra. E o que eu levo? O que essa alma leva? O que esse espírito leva? Vamos entender aqui o esclarecimento. Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Então, fisicamente, realmente não levamos nada. Levamos toda aquela bagagem que construímos, toda aquela lembrança, tudo aquilo que eu vivi enquanto encarnado. Lembrança cheia de doçura ou de amargor. Então, aqui, enquanto encarnados, diante do nosso livre-arbítrio, podemos seguir no caminho do bem, podemos seguir no caminho do mal. Então, após esse desencarne, essa lembrança que eu levo pode ser uma lembrança boa ou uma lembrança ruim, conforme as minhas ações e as minhas práticas aqui no mundo físico. Conforme o uso que ele fez da vida. O uso que ele fez da vida é o que é? O uso do livre-arbítrio. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Então, meus irmãos, quanto mais apegados às questões materiais aqui vividas, quanto mais a vivência na prática do mal, sabemos que mais difícil será nos desligarmos dessa vivência, como também passaremos por um processo ali, infelizmente, né, vinculado a tudo isso vivido. Agora, se despertarmos a nossa consciência para aquilo que é do bem, despertarmos a nossa consciência que as coisas materiais nada mais servem para nos servir aqui enquanto encarnados e que no processo de desencarne nada disso mais nos pertence, mais fácil será esse desprendimento. Mais fácil será compreendermos a continuidade da nossa vida no plano espiritual, desvinculada a partir desse momento do plano material. Então é muito comum nas nossas atividades, nas reuniões mediúnicas principalmente, nós recebemos aqui irmãos que se encontram num processo totalmente conturbado por não entender ainda esse processo de desencarne e totalmente conturbado por não aceitar esse desprendimento, por muitas vezes, das questões materiais, ou até mesmo sofrendo diante mal praticado durante a sua vivência terrena. Então, esses irmãos pós-desencarnes, vivendo esse momento de perturbação, não deixam de ser assistidos.
tem toda assistência, são trazidos por muitas vezes para o nosso aprendizado, justamente para evidenciar isso para nós aqui e demonstrar que realmente o caminho é vivermos uma vida de bem, uma vida desprendida das questões materiais. E nós, enquanto instrumentos também de amor, instrumentos de orientação, nosso papel aqui diante dessas reuniões, essa assistência a esses irmãos é de levar o esclarecimento, para que esses irmãos tenham ali a compreensão desse desencarne e o desapego das questões materiais e, por muitas vezes, sigam adiante com a assistência que lhe é oferecida. Então, despertarmos a consciência desses irmãos também é o papel da nossa casa espírita, também é o papel de nós aqui enquanto trabalhadores da seara do bem. Então, seguindo adiante, meus irmãos, na questão 151, diz o seguinte: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal. Então, tem aqueles irmãos que dizem que pós o desencarne, o nosso espírito, ele é envolvido desse todo universal. Imaginemos aqui, né, uma grande piscina, o qual, após desencarnarmos, perderíamos essa individualidade, cairíamos ali dentro daquela piscina e todos nós seríamos envolvidos por aquela água, né, por aquele fluido que está ali dentro daquele espaço. Então, ou seja, a minha individualidade se perde toda e eu volto ao todo universal. Então, tem alguns irmãos ainda que pensam, né, que isso acontece, e vamos ver o que os nossos irmãos espirituais esclarecem a respeito. E ele faz uma segunda pergunta: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Então, né, se voltamos a esse todo universal, ele questiona, se nós somos parte de um todo, a gente não volta a ser um todo? Esse é o segundo questionamento que ele faz. E vamos ver o esclarecimento. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. Então, fazemos parte de uma assembleia. Então, né, voltamos ao plano espiritual, continuamos fazendo parte dessa assembleia. Não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Então, os nossos irmãos estão reforçando aqui que, após o meu desencarne, voltando o meu espírito para o plano espiritual, eu não volto ao todo universal. Eu mantenho ali a minha individualidade. Se acreditássemos nesse retorno ao todo universal, como seria a nossa próxima encarnação? Como seria o nosso processo de aprendizado no plano espiritual? Perderíamos tudo isso? Então, meus irmãos, sabemos que, uma vez voltando ao plano espiritual, levamos toda a nossa carga intelectual, nossa carga moral, e no plano espiritual, tendo a oportunidade de revisitar toda essa bagagem levada, conservamos ali a nossa individualidade. E também preparamos a nossa próxima encarnação. Então, se assim fosse, voltássemos a um todo universal, perderíamos toda essa individualidade e não faria nenhum sentido. Sabemos disso. E aí, na questão 152, é questionado aos nossos irmãos: que prova podemos ter da individualidade depois da morte? Que prova podemos ter da individualidade depois da morte? Então, assim, como disse agora há pouco, uma das principais provas apresentadas a nós é justamente essa presença de irmãos desencarnados vindo ao nosso encontro, trazidos por irmãos que estão ali assistindo, justamente para mostrar que aquele irmão, mesmo após o desencarne, ele mantém a sua individualidade. Ele carrega consigo aquela vivência que ele teve aqui na Terra. Então, está aí para nós uma forma de tangibilizar essa individualidade.
Então, se perdesse de fato essa individualidade, nós não teríamos sequer essa oportunidade de irmos ao encontro desses irmãos. E aí, o que é esclarecido a respeito dessa prova, né? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Então, falamos agora há pouco das comunicações, da oportunidade que nós temos nas reuniões mediúnicas. Então, os espíritos reforçam. Você não vive isso junto a esses irmãos? Essa prova não é suficiente para mostrar para você que essa individualidade se mantém? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala. Então, semanalmente, né, quando nós tínhamos aqui os nossos encontros, e fora os nossos encontros, também nós temos essa oportunidade de estarmos a todo momento junto aos nossos irmãos encarnados, nós temos, né, essa revelação, nós temos esse encontro. Então, ou seja, o que mais ainda nos leva a questionar dessas provas, dessa individualidade? Então, ou seja, essa voz que nos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de nós. Ou seja, não está fisicamente entre nós, porém mantém a sua individualidade enquanto espírito e está em relação direta conosco. Então, meus irmãos, é muito lindo, né? É muito esclarecedor, porque ao mesmo tempo que a codificação nos traz o esclarecimento, nós também temos a oportunidade de vivermos na prática essa relação com os nossos irmãos desencarnados, essa influência que nós temos perante eles a todo momento e eles perante nós. Então, essa ligação, ela se desfaz fisicamente, porém, essa ligação espiritual se mantém entre os dois mundos. E é prova irmos a todo momento ao encontro desses irmãos para justamente comprovarmos isso. E aí, meus irmãos, fica claro para nós que a morte não é o fim. É tão somente o retorno à verdadeira vida do espírito imortal. Então, se ainda entendemos a morte como ali o encerramento das nossas atividades físicas vinculadas ao nosso corpo, é importante compreendermos através desse estudo que a morte não encerra a nossa vivência espiritual, ela encerrou a nossa vivência material. Porém, temos ainda a oportunidade, enquanto espíritos criados na sua individualidade, de continuarmos essa verdadeira vida como espíritos imortais, os quais fomos criados. E aí, meus irmãos, na questão 152, os nossos irmãos continuam trazendo para nós o esclarecimento dessa prova da individualidade. Então, eles dizem o seguinte: os que pensam que a alma, com a morte, voltam ao todo universal, estarão errados, se por isso entendem que ela perde a sua individualidade, como uma gota d'água que caísse no oceano. Então, minutos atrás citamos aqui o exemplo da piscina, né? Do todo universal, como se fosse uma piscina e estivéssemos envolvidos por esse todo. Então, imagina que se fôssemos realmente essa gota d'água caindo nessa piscina, nesse oceano, se realmente não tivéssemos essa individualidade, ao cairmos ali, misturarmos a esse todo universal. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento. Então, estamos envolvidos pelo todo universal, porém, cada um dentro da sua individualidade. Então, é de fato como se estivéssemos realmente dentro dessa piscina, dentro desse oceano, mas cada um com o seu corpo espiritual de forma individual.
E aí eles continuam esclarecendo para nós, dizendo o seguinte: se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Então, ou seja, mantemos toda a nossa bagagem, mantemos a nossa individualidade, mantemos tudo aquilo que eu construí com a minha oportunidade reencarnatória. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta. Então, como dissemos agora há pouco, cada um leva essa sua consciência, tem a oportunidade de realmente viver tudo aquilo que teve a oportunidade de viver, passar a limpo, entender o quanto essa encarnação foi produtiva ou não, vamos dizer assim, o quanto aproveitamos dessa oportunidade e o quanto ainda nos restam para seguirmos na nossa evolução. E aí diz o seguinte: se não houvesse após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo. E então as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Então, se perdêssemos essa nossa individualidade, cada comunicação que viria para nós seria de uma única forma. Então, ou seja, não teria a sua identidade vinculada àquele irmão, o qual vem ao nosso encontro. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes. Então, felizes e desgraçados. E desde que há de todos os caracteres. Então, é comum nós percebermos justamente essas diferenças nas comunicações. Cada irmão no seu tempo, cada irmão ali vivendo o seu progresso. Temos aqueles irmãos que vêm ao nosso encontro, ao nosso esclarecimento, trazendo mensagens para nós de ensinamentos, mas também temos aqueles irmãos que infelizmente ainda estão infelizes, aqueles irmãos que estão em sofrimento. Então, cada um conservando a sua individualidade, cada um no seu tempo e dentro do seu tempo de progresso. Portanto, meus irmãos, alegres e tristes, levianos e sérios, e etc. É evidente que se trata de seres distintos. Então fica aqui comprovado ainda mais a nossa individualidade por essa diferenciação entre essa apresentação que nos faz os nossos irmãos encarnados. Então, para fechar aqui o último parágrafo a respeito da questão 152, diz o seguinte: a individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. Então, meus irmãos, para provarmos ainda mais essa questão da individualidade, nós tivemos a oportunidade de vivermos, e até hoje, acompanharmos todo o trabalho feito pelo irmão Chico Xavier, nas comunicações que os espíritos davam aos seus entes queridos, mais especificamente às mães, e que o Chico trazia a mensagem desses irmãos de uma forma muito clara e de uma forma muito evidente que se tratavam realmente de seus filhos, por trazerem ali detalhes da vivência no mundo material.
Então, como questionarmos essa individualidade, como questionarmos tudo isso mediante a essa prova que também nos foi trazida e que o nosso irmão Chico fez um trabalho brilhante diante dessas mães no trabalho da consolação, diante o trabalho realmente de mostrar para essas mães que a morte se deu apenas do corpo físico, mas que seus filhos estavam vivos em espírito. Então essas mensagens a gente sabe que traz um conforto muito grande àqueles que estão em sofrimento e que ainda acreditam ou que acreditavam na morte como extinção tanto do corpo quanto do espírito. Então essas mensagens nos trazem aqui uma confirmação de que estamos vivos e vivendo na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, fica muito claro isso para nós, como demonstra aqui no final da mensagem, que o Espiritismo esclarece, mas ele também conforma, ele conforta e ele demonstra que a prova da existência da vida espiritual, principalmente por essas mensagens a nós apresentadas. Portanto, meus irmãos, esse capítulo, com certeza, nos estudos seguintes, vai aprofundando ainda mais nessa questão do espírito, retornando à vida espiritual, e fica mais evidente e claro para nós, né, reforçando tudo isso que nós apresentamos no estudo da noite de hoje. Quero agradecer a todos pela atenção dispensada, e dizer que a fé em Jesus Cristo nos gera alegria e esperança diante de nossas dificuldades. Se vivemos as dificuldades aqui no plano físico, essas dificuldades fazem parte do nosso progresso. E é através dessas dificuldades que realmente vamos despertando a nossa consciência para nos tornarmos seres cada vez melhores. Desejo uma boa noite a todos, abençoada e tranquila. Agradecidos por mais essa oportunidade, aqui encerramos mais um estudo da noite de hoje, pedindo ao Pai de bondade e misericórdia, permaneça junto de nós. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos ampare com seu amor. A espiritualidade que nos assiste permaneça entre nós, nos intuindo no caminho do bem. E pedimos a proteção a todos aqueles irmãos que sofrem e que ainda não compreendem a verdadeira vida, a vida do Espírito. E cada um no seu tempo, diante das oportunidades as quais nos são concedidas, cada um de nós teremos essa oportunidade de despertarmos essa consciência e entendermos o significado da verdadeira vida, a vida espiritual. Obrigado, Pai, permaneça hoje e sempre conosco. Que assim seja.